Bom dia, amigos. Eu sou a Cláudia Costa do portal Ideia Delas e hoje nós vamos entrevistar o Dr. Milton Ogawa. Dr. Milton Ogawa é médico, cirurgião do aparelho digestivo e da obesidade. Ele já realizou mais de 6.000 cirurgias de obesidade. Dr. Milton, o senhor pode nos classificar o que é obesidade? Obesidade é uma doença crônica que é caracterizada pelo acúmulo de gordura pelo corpo, certo? Esse acúmulo vai acarretar diversos problemas, então, em todos os aparelhos. Particularmente, então, cada pessoa tem uma característica mais marcante para aquela determinada obesidade. Por exemplo, uma pessoa ela pode ter todas as consequências desse acúmulo de gordura voltado para o aparelho cardiovascular, tá certo? Vai obstruir vasos, vai acumular uma sobrecarga maior para o coração, porque um coração que inicialmente é projetado para lançar sangue para um corpo normal de 70, 80 quilos, numa outra fase esse mesmo coração está lançando sangue para uns 120, 130, 150 quilos. Quer dizer, ele está trabalhando muito mais. O coração, como é um órgão maravilhoso, ele suporta isso. Mas ao longo dos anos é que a gente vai ver as consequências disso tudo. Tá certo? Então os efeitos cardiovasculares não vai aparecer naquele início da obesidade, naquele primeiro momento, naquele primeiro, segundo ano. Ele vai aparecer mais a longo prazo. Tá certo? Uma pessoa não começa a engordar de repente, né? Isso. Existem algumas doenças que provocam, desencadeia a questão da pessoa ter problemas de começar a engordar, né? Quais são elas? Existem várias coisas, né? O que a gente vê é que existe sim um fator genético. Então, aquela pessoa que a linhagem familiar toda é de pessoas obesas, né? Associado quase sempre às alterações comportamentais, tá certo? Hoje é muito mais fácil você comer, o apelo comercial, o apelo degustativo da comida. Hoje nós temos comidas muito mais apetitosas, muito mais fácil, muito mais calórico, industrializado, que isso fez com que ocorra essa incidência grande de obesos. O fator genético não mudou. O que mudou para ter essa ascensão da obesidade no mundo inteiro são os fatores comportamentais. Mas também existe a questão de disfunção, por exemplo, da tireoide. Sim, isso as doenças existem também. Um hipotireoidismo é uma condição que pode gerar obesidade, né? Basicamente, distúrbios endócrinos também podem, né? Distúrbios hormonais podem também, né? Mas isso daí, no contexto geral, é uma minoria em relação ao número total de obesos que vem aumentando progressivamente e rapidamente. Dr. Milton, existe um índice, né, o índice de massa corpórea, que é possível qualquer pessoa fazer o cálculo para saber se ela está com sobrepeso ou não, né? Como é que é esse cálculo? O primeiro parâmetro que a gente precisa definir é quem é obeso e quem não é, tá certo? Então, para isso, em 91 nos Estados Unidos, né, teve um primeiro consenso mundial de tratamento da obesidade, onde reuniram clínicos, cirurgiões, todo o pessoal envolvido com o tratamento da obesidade. E nessa reunião, eles definiram que as pessoas poderiam ser avaliadas por dois parâmetros básicos, que é o peso e a altura, tá certo? A essa relação peso-altura ao quadrado deu-se o nome de índice de massa corpórea, tá certo? E fez-se uma classificação. Quem tivesse o índice de massa corpórea entre 20 e 25 teria uma distribuição peso-altura normal. Quem tivesse esse índice entre 25 a 30 é o que a gente chama de um sobrepeso. Acima de 30 já é considerado obesidade. De 30 a 35 é obesidade de primeiro grau, de 35 a 40 obesidade de segundo grau e acima de 40 obesidade de terceiro grau ou obesidade mórbida. E nesse mesmo consenso eles definiram o seguinte, eles definiram que o ideal que você tivesse uma distribuição peso-altura normal. Quando você tivesse um sobrepeso, você já
tinha um sinal de alerta. Você tem que tomar algumas precauções, algumas medidas governamentais, praticar mais atividade física, controlar mais a sua dieta, porque você já estava chegando a uma obesidade, tá certo? Quem tivesse obesidade de primeiro grau, né, IMC entre 30 e 35, deveria fazer um tratamento clínico, tá certo? O tratamento clínico consiste em controle alimentar, atividade física e o uso de alguns medicamentos que infelizmente a gente não tem muitos, tá certo? Quem tivesse obesidade de segundo grau, IMC então entre 35 a 40, né, associado a doenças descompensadas pela obesidade, que se diminuísse o peso fosse melhorar essas doenças, então doenças tipo diabetes, pressão alta, problemas ortopédicos de uma maneira geral, então são problemas gerados pela obesidade, que se diminuísse o peso fosse melhorar esses problemas, aí já teria indicação de fazer alguma medida mais drástica, tá certo? E quem tivesse obesidade de terceiro grau já teria uma doença chamada obesidade mórbida, aí já teria indicação de um tratamento cirúrgico. Tá certo. Doutor, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, em um artigo que ela divulgou no site dela, 70% dos pacientes de cirurgias são mulheres. Por que isso acontece? Nas estatísticas que a gente tem, as mulheres têm uma porcentagem maior de obesidade. Mas não essa porcentagem de obesidade em mulheres não reflete 70%. Né? Eu acho que, de cirurgia, que a mulher ela está mais engajada. Isso todas as pesquisas mostram isso, né? A mulher se cuida mais, ela está mais preocupada com a saúde dela. Então isso refletiu esse 70%, porque nas estatísticas entre homem e mulher dá uma diferença sim, mas a diferença de 55%, 57% de obesidade em favor das mulheres. Então elas tomam mais iniciativa para resolver os problemas. Por isso que eu acho que chegou a 70% das cirurgias em mulheres. E quais são... o diagnóstico é feito de forma clínica e laboratorial, é isso? Para saber se a pessoa já tem que partir para uma cirurgia ou não? Então, a gente anota num exame clínico do paciente, a gente atenta principalmente para essas doenças associadas. Isso que geralmente é o fator determinante, tá certo? Uma pessoa que tem uma obesidade de segundo grau, isso é necessário para indicação cirúrgica, mas você pega uma pessoa que já tem uma obesidade de terceiro grau, um IMC acima de 40, tá certo? A hora que ela começa a descompensar mais a pressão, começa a descompensar uma diabetes, começa a não conseguir andar por causa dos problemas articulares de joelho, não consegue locomover, levantar por causa das costas, aí ela procura mais. E existem casos que o paciente precisa emagrecer um pouco para poder passar pela cirurgia? Existe sim, porque existe então as doenças associadas à obesidade é um problema que a consequência principal são os diversos órgãos que a obesidade está afetando. Aí, vendo diretamente na sua pergunta em relação à cirurgia, né, existe sim principalmente os grandes obesos, super obesos, pessoas de 200 quilos, acima de 200 quilos, que o ato cirúrgico, né, ele tem que ficar deitado, restringe muito a expansão pulmonar, e esses pacientes são um sério candidato a complicações pós-operatórias. Então, essas pessoas muito grandes, não é raro o cirurgião avaliar como um todo, ver que ele já tem um déficit respiratório, uma dificuldade respiratória, ou já tem uma pneumopatia associado, que ele vai recomendar perder em torno de 10, 15% do peso previamente, para ser submetido a uma cirurgia com menos risco, né, com menos risco de complicações, principalmente pulmonares. E que tipo de preparo os pacientes passam
antes de ir para uma cirurgia? A gente faz um diagnóstico de todas as possíveis doenças que ele possa ter, tá certo? Inicialmente, então, ele tem a indicação cirúrgica pelo fato de estar obeso, tá certo? Aí é necessário, a obesidade é uma doença multifatorial, então você tem que detectar e ver em que grau que tem as diversas doenças, tá certo? Um fator bastante importante na obesidade é o fator psicológico, tá certo? A pessoa muitos dos obesos, eles se tornaram obesos porque ele é muito ansioso, ele tem uma compulsividade, então ele jogou uma compulsividade para a comida e a obesidade dele foi consequência dessa compulsividade por comida, por exemplo. Tá certo? Só fazer um parâmetro aí, doutor. Não é só a comida que engorda, né? Cerveja, outro tipo de... comida de uma maneira geral. Né? Então, é que às vezes as pessoas não relacionam bebidas como uma forma de ganhar peso. Acha que somente alimentos sólidos que engordam, né? Isso é bastante significativo, né? Por isso, então, que essa avaliação psicológica é fundamental para um bom resultado a longo prazo do tratamento da obesidade, tá certo? Então, se você já tem uma compulsividade, que nessa fase que você vai operar era por comida, fatalmente, se você não tratar, não der um enfoque necessário a essa ansiedade, né, no pós-operatório ele vai responder bem, mas aí ele vai jogar essa compulsividade para outra coisa. E frequentemente, para onde eles jogam é para bebida. Tá certo? E você sabe que bebida é calórico, então a pessoa, tecnicamente, ele fez uma cirurgia perfeita que reduziu o estômago, reduziu a absorção, né? Mas a quantidade de líquido ele consegue ingerir, né? E junto com uma quantidade de cerveja, de refrigerante, vai uma quantidade calórica. Né? Houve o caso de uma paciente que começou até... Então isso é um fator assim, fundamental, você fazer um preparo psicológico adequado, tá certo? E durante quanto tempo demora esse preparo antes do paciente passar pela cirurgia? Vai variar de pessoa para pessoa. Por exemplo, você faz uma avaliação, tá certo? Se a pessoa, não é raro às vezes, você detecta que a compulsividade dele está muito exagerada, que ele está ansioso demais, que não está preparado para um tratamento cirúrgico. Aí é necessário fazer algumas sessões com psicólogo, eventualmente até com psiquiatra, para se preparar melhor para a cirurgia. Mas a grande maioria, a obesidade já é o problema, então eles estão bastante ansiosos para resolver o problema de uma vez. Então essa etapa passa como um diagnóstico só. Tá certo? Então, aí é muito rápido, ela vai fazer esse diagnóstico e aí vai fazer os demais exames, né, que consiste em uma avaliação cardiológica adequada, perfeita, para não ter complicações cirúrgicas, uma avaliação de todos os órgãos, como o órgão envolvido principal é o estômago, você tem que fazer uma endoscopia para ter certeza que você não tem doenças associadas, né? Você tem que fazer um exame de sangue para detectar todas as possíveis anormalidades, né? Desde o ponto de vista de anemia, de coagulação, de função hepática, até distúrbios hormonais. Então muitas vezes você está lá com aquele paciente que tem indicação cirúrgica, tem tudo normal para fazer uma cirurgia e de repente você detecta que a tireoide dele não está trabalhando. É necessário tratar essa disfunção para depois ir para uma cirurgia. Doutor, uma das coisas que muitas pessoas não sabem, que um obeso também pode estar anêmico, né? Sim. Uma coisa que isso aí também é até um tabu que é frequente, né? Os pacientes, opera da obesidade, fica muito fraco, fica anêmico. Mas recentemente eu estava participando de um evento que um hematologista estava apresentando problemas de anemia, né? E nesse evento ele relatou que a população brasileira, cerca de 20% delas, sem ter
problema nenhum, ela tem anemia, tá certo? Então, assim, você vai pegar uma pessoa que hoje já é uma população grande de obesos, né? Uma grande porção, uma grande fatia desses pacientes nossos tem também já uma anemia ou um fator predisponente para anemia prévio, tá certo? Naturalmente, quando ele operar, isso aí vai aflorar e vai aparecer. Então, de repente, não é o tratamento, a cirurgia em si, a mudança que você fez no trajeto alimentar que gerou a anemia. É uma anemia que ele já tem por diversas outras causas. Certo. Antes da gente entrar nos vários tipos de cirurgias que existem para emagrecer, eu queria que o senhor falasse o papel da família e dos amigos como suporte emocional no preparo até para esse paciente, o antes da cirurgia e durante o depois, né? Porque como é que uma pessoa com uma vida, com quem ele convive, tem uma alimentação totalmente desregrada, fazer com que ele abra mão daquilo que é tão saboroso, está todo mundo comendo e ele tem que reduzir, né? Eu acho que isso aí é fundamental, né? A família tem que estar presente e tem que estar envolvido também com a situação, tá certo? Então, em função de um mau preparo de todos que circundam o paciente, é que a gente observa maus resultados a longo prazo também, as pessoas que reganham peso, as pessoas, porque se não houver um envolvimento familiar no sentido de ajudar ele nessa nova etapa, nessas mudanças de hábito alimentar, tá certo? Fica uma coisa muito mais penosa, né? Que nem o paciente está num pós-operatório, ele tem que seguir uma dieta que nessa dieta agora ele vai comer porções pequenas, tá certo? Tem que mastigar com calma, tem que triturar bem os alimentos, e aí em contrapartida toda a família dele só faz churrasco, só faz comidas. Eu acho que a família tem que participar nisso também. Até porque se a família refletir, de alguma maneira ela foi vítima, ou não sei, parte do problema social na obesidade, porque muitas vezes o obeso restringe a família a poder participar de alguns eventos, estar junto em algumas atividades, né? Então é uma consequência que a obesidade provoca para todos que convivem junto. E isso, né? Que a gente observa bastante em pós-operatórios. Quando a família se envolve, né, você vê que até aquele filho que você estava tendo uma tendência já para a obesidade e ele se readequa à nova situação, ele passa a ter um peso normal, tá certo? A família começa a comer junto, a família muda os hábitos, né? E também não é raro você ver lá, vem para consulta a mulher, mas o marido também é gordo, o filho também é gordinho, né? O cachorrinho não vem, mas geralmente também o cachorrinho é obeso. Certo. Doutor Milton, o senhor tem 37 anos de profissão e já realizou mais de 6.000 cirurgias de obesidade, né? Nessa sua vivência, né? Qual o maior desafio para o senhor enquanto cirurgião em convencer, porque assim, não basta apenas ser um bom cirurgião e fazer o procedimento, né? Mas que ele dê resultado depois, né? A gente tem que procurar envolver todos os envolvidos com esse problema, né? Toda a família, a gente aqui na nossa clínica, a gente tem montado uma equipe que nos dá um suporte em relação a todos esses pontos, né? Ponto nutricional, psicológico e clínico, né? Com endocrinologista. Eu acho que isso é fundamental para a gente trabalhar de uma maneira geral, como um todo, e tentar cada vez mais envolver todas as pessoas, o obeso, o paciente em si, e os que circundam ele. Teve uma época que vocês até tinham equipes, como se fosse um grupo de autoajuda, né? Os próprios pacientes trocavam uma experiência entre eles, né? Para poderem entender o processo. Foi uma experiência boa até, depois desvirtuou um pouquinho, mas a gente está achando que isso aí é uma boa coisa,
e a gente está tentando reorganizar essas reuniões, essas situações com o paciente obeso. Certo. E uma coisa que a gente tem trabalhado bastante é também tentar resolver o problema da obesidade mórbida em massa, né? A gente tem empenhado bastante no tratamento da obesidade junto ao SUS. A gente tem feito um trabalho forte em relação a isso. Nós estamos com uma equipe grande na Santa Casa de Londrina hoje. A gente tem uma equipe multidisciplinar bastante empenhada lá, que hoje é composta por membros aqui da clínica, e também a Santa Casa tem uma residência médica em acompanhamento multidisciplinar. Então eles estão aplicando bastante isso lá nesse ambulatório nosso lá de obesidade, né? E a gente tem trabalhado bastante, a gente tem feito em média 40, 50 cirurgias de obesidades pelo SUS por mês. Tá. Tá certo? Você poderia me falar um pouco sobre as principais técnicas cirúrgicas, as mais atuais, né? Porque antes eu lembro que era cirurgia aberta, né? E o processo de recuperação bem mais lento, né? Então, hoje evoluiu bastante, muitas coisas que a gente começou a fazer, hoje já não se faz mais, viu-se com o tempo que tem procedimentos melhores, tá certo? Então, hoje basicamente a cirurgia mais utilizada é o bypass gástrico. É uma cirurgia em que você diminui o estômago, tá certo? E diminui também a absorção, tá certo? É uma técnica mista que a gente chama. Então a gente confecciona um reservatório gástrico pequeno, né? E a gente faz um desvio intestinal no sentido de absorver menos aquilo que se comeu. Tá Essa certo? cirurgia não é aquela técnica que a alimentação praticamente passa rapidamente pelo estômago e vai logo para o intestino? Não, é uma que passa pelo estômago, ele fica um pouco no estômago, dá saciedade para o paciente, e ele diminui parcialmente a absorção. É a técnica considerada a melhor técnica hoje no mundo, é considerado a técnica o padrão ouro de tratamento da obesidade, é a técnica que está envolvido com as alterações hormonais que melhora a diabetes, a dislipidemia, essas coisas todas, né? Que inicialmente então passou por uma fase que a cirurgia era aberta, que todo mundo conheceu essa fase, que era a técnica de Capella, as técnicas de Fob e Capella, que sofreram algumas transformações no sentido de ser realizada por videolaparoscopia, né? Um americano, Kelvin Riga, e o Vitgrove, eles desenvolveram essa técnica por videolaparoscopia, que é a técnica mais utilizada hoje. Essa que o senhor falou agora, do vai? Uma técnica que vem ganhando alguma projeção também nesses últimos anos, é uma técnica que só restringe a entrada de alimento no estômago. Então, todos sabem que o estômago é um estômago, ele tem essa parte bojuda toda aqui, tá certo? Então existe uma técnica que a gente secciona toda essa parte bojuda aqui do estômago e transforma o estômago num tubo, tá certo? Que é a gastrectomia vertical ou sleeve gastrectomia. Então é uma técnica que só diminui a capacidade do estômago de receber grandes quantidades de alimento, tá certo? É uma técnica que está sendo bastante utilizada, mas na minha concepção o bypass é mais completo, vamos dizer assim, tá certo? Mas são técnicas que têm a indicação precisa para cada paciente. Eu acho que o fundamental é isso, é você conversar com o paciente, você ver os hábitos que ele tem e as necessidades que cada paciente tem. E aí, junto com o paciente, você definir qual que é a melhor opção, né? Existem técnicas menos agressivas, existem então problemas
não é todo mundo que tem uma obesidade tem que vir e tem que fazer aquela coisa, não, né? Você tem que respeitar as particularidades de cada paciente. O né? balão, então, por exemplo, tem paciente que está obeso, que tem alguns problemas, né? Mas tem pavor de cirurgia, não admite uma cirurgia, tá certo? O balão é uma possibilidade, tá certo? O balão é uma bola de silicone que por endoscopia você coloca dentro do estômago, tá certo? Então ele ocupa um espaço e quando você come a comida encontra um estômago já preenchido pelo balão. Então você tem uma saciedade com menor volume de comida. E ele fica lá por quanto tempo? O problema do balão é esse. O problema do balão, ele não é permanente. Ele sofre ação do ácido do estômago e ele dura. Existem dois tipos de balão. Existe um balão que é fixo, você coloca e você não consegue mexer mais com ele. A próxima mexida nele é quando você for retirar ele. Tá certo? Que é um balão que dura 6 meses, tá certo? Mas existe um balão um pouquinho mais moderno hoje, que é um balão ajustável, tá certo? Que é um balão que ele tem uma resistência um pouco maior, ele pode ficar um ano, tá certo? E ele tem um dispositivo que permite, durante uma endoscopia, você injetar mais volume ou tirar um pouco do volume. Mas tá esse tipo de procedimento não é para qualquer obeso, né? Isso daí, por exemplo, um bom resultado de um balão é perder em torno de 12, 15% do peso, tá certo? Então, se pegar e colocar um balão num paciente de 200 quilos, ele perder 20 quilos, não vai resolver o problema dele, tá certo? Mas, por exemplo, você pega esse mesmo paciente de 200 quilos, que precisa ir para uma cirurgia, e ele tem aqueles problemas de respiratórios, tal, tudo lá, é uma indicação você colocar um balão para ele se preparar para a cirurgia, para depois ir para um procedimento definitivo com maior segurança. Até porque nesse período ele pode ter um suporte da psicóloga e de uma nutricionista. Então pode se preparar melhor para uma cirurgia. Certo. Tá certo? O balão, ele serve também para aquela pessoa que está obeso, descompensou uma parte cardiológica e não consegue compensar. Então você vai usar temporariamente, vai melhorar essa parte e ele vai ter uma resposta boa no tratamento da doença original dele. Tá. E quais os riscos, doutor, que essas cirurgias que o senhor me falou, essa vai gastar ela por vídeo, certo? Quais os riscos de uma cirurgia? Já conversamos um pouquinho antes disso daí, então, Cláudio. Eu queria só abordar uma outra coisa bastante recente, bastante moderna que a gente tem, né, que são as gastroplastia endoscópicas, tá certo? Então, a gastroplastia endoscópica é uma modalidade de cirurgia que começou a se desenvolver no Brasil o ano passado, tá certo? Nós temos um colega de São Paulo, o Manuel Galvão, que é um endoscopista dos mais renomados do mundo e que ele desenvolveu essa técnica junto com algumas companhias americanas de fazer sutura por endoscopia. Então você não tem que cortar a barriga, você não tem que fazer nada disso. Você diminui o tamanho então do você estômago. entra com... Então eles conseguiram desenvolver uma plataforma que a gente conecta na ponta de um aparelho de endoscopia. Tá certo? Através dessa plataforma você consegue passar uma agulha com um fio, tá certo? Então você por endoscopia você vai lá dentro do estômago, né? Aí você passa esse fio na saída do estômago, nessa porção de saída. Então você vai fazendo assim, você passa um fio então você tem a cavidade gástrica aqui. Você entra com o aparelho de endoscopia pela boca, aí você passa esse ponto aqui, passa o ponto aqui, aqui e aqui, né? E a hora que você fecha esse ponto, você desaba toda essa parte distal do estômago, tá certo? Então ele fica com uma passagenzinha por aqui só. Diminui o tamanho do estômago, é isso? Aí você aplica um outro ponto aqui do lado dele e você desaba essa parte. Então você vai transformando o estômago, que era uma cavidade, numa cavidade restrita. Então você diminui
a capacidade gástrica. Isso é uma modalidade de gastroplastia endoscópica. Mas todo paciente pode usar? Todo paciente pode usar, mas assim, não é aquelas técnicas que eu te falei de diminuir o estômago, de diminuir a absorção, as pessoas têm um resultado muito bom, eles conseguem perder 35% a 40% do peso deles, tá certo? Já aquela que só reduz o estômago, a sleeve, a gastrectomia que eu te falei, as pessoas perdem em torno de 20% a 25%, tá certo? Essa técnica endoscópica, as pessoas perdem em torno de 15% a 20%. Tá certo? Então, essas são as diferenças, né? Mas o resultado dela é melhor do que do balão. É melhor que o balão. Balão então, e o balão, e assim, é. O balão você perde entre 12% a 15%. Mas o grande diferencial é que o balão você vai retirar depois de um ano. Né? Já essa sutura endoscópica, ele vai ficar lá para sempre. Tá certo? Então, é uma possibilidade também. Então, você vai pegar um paciente que está lá com seus 100, 120 quilos, mas ele tem um problema de pressão que ele tem um problema ortopédico, tem um joelho que ele não consegue andar, então muitas vezes ele não precisa perder os 40% daquela cirurgia. Se ele perder 15, 20%, ele já resolve. Então, de repente, para tratar uma doença associada, você não precisa fazer o que se tem de melhor para tratamento da obesidade. Você pode fazer uma dessas medidas alternativas. E uma dessas aí, então, essa gastroplastia endoscópica, ela tem um futuro promissor, tá certo? Está começando, nós já estamos realizando aqui, tá certo? E eu acho que vai desenvolver bastante para esse lado, tá certo? Voltando então às complicações da cirurgia convencional, tá certo? Tudo que você corta, você costura, pode ter alguns problemas, tá certo? Pode ter um problema dessa costura não pegar, tá certo? Se não pegar, gera consequências graves, né? Então você costurou uma coisa e aquela costura não pegou, então vai vazar comida, essas são as fístulas. Tá certo? É um problema sério que quando acontece, você tem que reoperar o paciente, você tem que tratar a infecção, tá certo? Mas você consegue contornar toda essa situação. Existem problemas de descompensações de doenças associadas, por exemplo. Todo paciente que tem obesidade, ele tem uma dificuldade circulatória, principalmente nos membros inferiores. É comum um paciente obeso com varizes, tá certo? E quem tem uma dificuldade circulatória periférica, como é as varizes, ele pode ter complicações no pós-operatório. Ele pode fazer um coágulo dentro desses vasos, que é a trombose venosa, tá certo? Então vai inchar a perna, vai ter dor, todas essas coisas. E a trombose venosa profunda, ela pode então, trombose venosa profunda é um coágulo que se faz dentro dos vasos. Uma consequência disso é esse coágulo desprender dessas veias e vir para o pulmão, tá certo? Quando acontece isso, é chamado de embolia pulmonar. Embolia pulmonar é uma doença grave, súbita e de altíssima mortalidade. Doutor, certo? E quando o senhor faz essas cirurgias, né? Quanto tempo o paciente em média fica internado? Fica internado em média 1 a 2 dias. Nessa sleeve fica 1 dia e no bypass 2 dias. Certo. Tá certo? E que tipo de exame ou de acompanhamento o senhor faz para saber se está tudo certo antes de liberar o paciente para o hospital? A gente faz Porque não dá para fazer uma endoscopia nem tem necessidade, interna, né? Você fez algumas mudanças, você começa a alimentar, é na prática. Se a pessoa, por exemplo, se tem algum problema, ela vai ter manifestação. Que né? tipo? Manifestação de dor, de vômito, de não conseguir se alimentar,
né? O fato de você introduzir o alimento já no dia seguinte e ela se alimentar é sinal que está tudo em ordem. É alimento Tá sólido certo? ou é Alimento líquido. Né? Na certo. fase inicial, nos primeiros meses praticamente é líquido. Né? Na primeira semana é um líquido bem líquido, aí um líquido um pouquinho mais grosso na segunda semana, um líquido mais espesso já na terceira, para pastoso na terceira e para estar comendo sólido com um mês. Certo. Durante quanto tempo o senhor acompanha esse paciente? Esse paciente é acompanhado teoricamente para o resto da vida. Sim. Tá certo? A gente acompanha a cada 3 meses, opera, na primeira semana a gente já vê, aí se estiver tudo bem com um mês a gente vê novamente, aí com 3 meses a gente começa a acompanhar com exames, essas coisas todas. No primeiro ano, então, de 3 em 3 meses a gente acompanha, do primeiro para o terceiro ano de 6 em 6 meses, depois a cada ano. O senhor poderia me falar, não sei se tem esse indicador, mas a taxa de sucesso dessas 6.000 cirurgias? A taxa de sucesso eu não tenho pautado em números, mas Sim. é a grande maioria, mais de 95% é o sucesso total no primeiro momento. Certo. Existe uma incidência grande de pessoas que apresentam esses outros problemas que a gente já comentou alguma coisa, né? De se perder, de não acompanhar, de não fazer as devidas mudanças no hábito alimentar, nas compulsividades. Então, nesses casos, e geralmente acontece essas situações de quando a gente perde o contato com o paciente. O sucesso de qualquer tratamento, seja cirúrgico ou clínico, depende do paciente, não somente do médico, né, doutor Milton? Isso. O tratamento, principalmente da obesidade, né, não é a cirurgia. A cirurgia é um tempo de um tratamento duradouro que envolve principalmente o paciente estar ciente dessas mudanças que ele vai pôr na vida dele. Tá certo? Se ele não fizer, se ele não estiver disposto a fazer essas mudanças, ele vai, a longo prazo, ele vai ter mau resultado. Tá certo? Então, a cirurgia é uma etapa desse tratamento para resolver um problema sério que é a obesidade mórbida. Tá certo? Então, é fundamental ele passar a seguir todas as indicações de dietas para ter uma evolução pós-operatória perfeita, mas é importante também ele dar um segmento a longo prazo no sentido de mudar os hábitos alimentares, os hábitos de vida dele. Tá certo? Então, não é raro você pegar um paciente que teve excelentes resultados, mas depois de 2, 3 anos ele se perdeu novamente, começou a beber demais, começou a jogar alguma compulsividade para algum lado e começou a descompensar. Nós temos casos até de paciente que jogou compulsividade para compras, tá certo? Pessoas que se sentiu melhor, aumentou bastante a autoestima e viu que se eu comprar esse sapato fica bonito, se eu comprar essa roupa fica bonito, e aí começou a fazer isso diariamente, todos os dias do ano. Então o que acontece com a pessoa desse jeito? Sim. Quebrou a família. Todo procedimento é muito importante um suporte psicológico, isso, né, doutor? Isso. Doutor Milton, todas as matérias do Portal Ideia Delas, a gente sempre foca na questão da prevenção. Esse é o nosso principal objetivo com a nossa coluna de saúde. Eu gostaria que o senhor resumisse de uma forma bem simples como as pessoas devem agir para não chegar a ser um obeso mórbido e não precisar passar por procedimentos, sofrer tantos com limitação social em função da obesidade. Eu acho que tem esses sinais de alerta, por exemplo. Se você tem um sobrepeso, né, é um sinal de alerta. Tá certo? Se você está acima do peso, né, é muito mais simples você fazer uma readequação alimentar e quando você está com 5, 6, 10 quilos a mais,
do que você querer fazer essa mudança comportamental quando você está com 20, 30 quilos a mais. Então você tem que ter essa visão que o mundo que tá dando para todo mundo, de mais saúde, de mais atividade física, de comer saudável, isso é fundamental para evitar uma consequência trágica, que é ter que ser submetido a uma cirurgia, ter que correr todos esses riscos, né? É muito melhor. A cirurgia é a nossa especialidade, mas é a última opção para tratamento. É quando você quando você já esgotou todas as possibilidades de ter uma vida mais saudável por outras medidas. Só fazendo um parênteses, porque nós não enfocamos nada sobre crianças. Eu gostaria que o senhor falasse sobre o alerta que os pais ou o cuidador tem que ter com uma criança, porque ela fica obesa igual um adulto, né? Eu acho que isso aí é fundamental, o papel dos pais, o papel da orientação, da educação de uma maneira geral, né? Você vê que as escolas todas estão tendo essa preocupação, estão evitando de esses salgadinhos, eles estão indo já mais para uma alimentação mais saudável nas escolas, que é o começo de tudo, né? O senhor teve algum paciente infantil que veio procurar? A família trouxe? A gente, infantil de 15, 14, 15 anos, a gente tem bastante, certo? A gente toma como medida tentar orientar uma reeducação, tal, tudo, mas tem casos extremos que já se tentou de tudo, não consegue. Uma opção é o balão nesses casos, tá certo? A gente tem vários adolescentes que vêm utilizando o balão, né? E tentar evitar ao máximo possível ter que fazer alguma coisa mais agressiva, tipo uma cirurgia. O Portal Ideia Delas agradece a sua entrevista. Muito obrigado, viu? é um prazer. Obrigada, viu? É um prazer poder falar alguma coisa.